Olá, estamos de volta então no estudo das novas regras de aposentadoria dos servidores públicos no que se refere aos requisitos de acesso à aposentadoria. Eles já foram apresentados a você, tá? A gente vai dar sequência estudando pensão por morte, cálculo dessa aposentadoria, mas antes lembrar que o abono de permanência em serviço, ele continua existindo, ou seja, quando o servidor reúne os requisitos para se aposentar no serviço público, mas ele faz a opção de continuar trabalhando, ele ganha uma vantagem. Essa vantagem é chamada de abono de permanência em serviço, que é como se fosse uma gratificação para incentivá-lo a continuar na atividade. Então, como é que a reforma tratou o abono de permanência em serviço? Acompanha comigo aqui na tela. Até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40, aí é o corpo permanente da Constituição, aqui nós estamos no corpo da reforma da Previdência, o servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária, nos termos do disposto neste artigo, são essas regras que nós vimos até aqui, e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória, ou seja, ele já pode se aposentar, já tem 65 anos de idade, quer continuar em atividade, ele recebe o abono até a idade da aposentadoria compulsória, ou seja, 75 anos, ok? Beleza, avançando então, vamos falar da pensão por morte. Mais uma vez, para você não se perder, pensão por morte do servidor. Por enquanto, só o servidor da União, porque estados, municípios, Distrito Federal, eles foram retirados momentaneamente da reforma e provavelmente eles devem retornar com a aprovação da PEC paralela que está em tramitação. Então vamos lá. O tempo de duração da pensão por morte. O que é isso? Bom, para quem já estudou um pouquinho de direito previdenciário, sabe que no caso da esposa, da companheira, ou companheiro ou esposo, o tempo de duração da pensão está de acordo com a idade que ele tinha no momento do óbito do servidor ou do segurado, tá? Então isso continua valendo. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente, até a perda dessa qualidade, bem como o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para o enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei 8.213. Ou seja, corta aqui para mim, esquece 8.112. No que tange agora ao pensionista, tempo de duração da pensão, vão ser as regras do regime geral. Então, uma coisa a menos para você estudar. Não precisa mais estudar a 8.112. Agora eu vou aplicar as regras de dependência aqui da 8.213, que é a tradicional do regime geral de previdência social. Como nós já vínhamos alertando há muito tempo, o serviço público está aproximando suas regras do regime geral. Então, pelo menos uma boa notícia. Você vai conhecer uma regra só e ela vai valer para todos, para servidor público e para iniciativa privada. E já adianto para vocês, no que tange a pensão já vai ser tudo igualzinho, beleza? Vamos continuar, corta aqui para a tela. Então a boa notícia, né? Estudando para o INSS, estudando para o regime geral de previdência social, você vai estar estudando também as regras de pensão por morte do servidor público, beleza? As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência social. Que recado ele está dando aqui? Mais ou menos o seguinte, olha, por enquanto você pode estudar aqui pela emenda constitucional que fez a reforma da Previdência, mas se quiserem alterar essa regra, basta mudar a lei. Eles estão desconstitucionalizando o tema previdenciário, porque eu tinha um núcleo que ficava na Constituição, ele só poderia ser alterado por emenda, e tinha as regras na lei, tá? O que ele está dizendo aqui? Quando eu quiser mudar isso que eu estou passando para vocês, que está no corpo da emenda que promoveu a reforma da Previdência, é só mudar a lei lá embaixo. Mudou lá,
muda aqui também. Estranho, né? A lei mudando a Constituição, mas foi o próprio poder constituinte derivado reformador que deu essa autorização. Olha, lei, você pode alterar aqui o texto constitucional. Fazer o quê, né? Vai se acostumando. Vamos embora, continuando, corta para cá. Beleza? Então vamos lá. Pensão por morte. Quer estudar a regra de pensão por morte? Vai no artigo 23 da emenda constitucional que promoveu a reforma da Previdência e você vai encontrar lá o seguinte: a pensão por morte concedida a dependente de segurado do RGPS ou de servidor será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Não entendeu? Fica tranquilo. Seguinte, você tem aqui o servidor. Tá? O servidor ele vai estar em uma dessas duas situações. Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Simples, né? Beleza, se ele está na inatividade é porque ele recebe uma aposentadoria. Óbvio, né? Agora, se ele está na ativa, ele recebe salário, ok? Beleza. Se ele está na inatividade e ele morre, essa aposentadoria aqui, ela vai ser transformada em pensão. Agora, se ele está na ativa e recebe salário, primeiro a gente calcula a aposentadoria por invalidez, tá? Por invalidez, que agora ele chama a aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Então, se ele está na ativa, ele recebe salário, morreu, eu calculo a aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito nesta data, e aí, partindo desta aposentadoria, eu vou apurar o valor da pensão, tá? Tá, professor, mas o senhor ainda não ensinou como é que se calcula a aposentadoria por incapacidade permanente. Tudo bem, não tem problema. Aqui a gente vai focar na pensão, tá? Partindo da ideia, tá, que eu já calculei a aposentadoria por incapacidade permanente ou da aposentadoria que ele já recebe, o servidor, ele pode ter uma esposa, ele pode ter uma esposa mais filho. Ele pode ter esposa mais 2 filhos. Como ele também pode ter esposa mais 3 filhos. Tá? Eu dei várias situações aqui para a gente calcular, ok? O que é que diz a reforma da Previdência? Que o valor da pensão vai ser 50% para todos, 50%, ou seja, metade de quê? Ou da aposentadoria que ele já recebia, ou da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito. E aí eu somo 10% por dependente. No meu primeiro caso aqui, ele só tem um dependente, que é a esposa. Então vai ser 50 mais 10, ou seja, 60%. Se ele deixar a esposa e um filho, aí é mais 20%. Passa a ser 70%. Se ele tiver esposa e 2 filhos, vai ser 50 mais 30%, 80%. Se ele tiver esposa e 3 filhos, portanto 4 dependentes, mais 40%, totalizando 90%. E se ele tiver esposa e 4 filhos, 100%. Esposa e 5 filhos, 100%. Eu não posso ultrapassar, esse aqui é o máximo, tá? 100%.
tá? Para quem tem esposa e 4 filhos, 100%. Esposa e 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, 100%. Então, de forma extremamente simplificada, é assim que eu passo a calcular a pensão por morte, tanto no regime geral quanto no serviço público, tá? Agora, repara aqui, ó. 60% de quê? Da aposentadoria que ele recebia ou da aposentadoria por incapacidade permanente, que a gente conhece como aposentadoria por invalidez. Já é uma redução bastante expressiva, tá? Aqui, então, é a tradução do artigo 23 da emenda constitucional que introduziu a reforma da Previdência. Olha, ele fala, não passa de 100% não. Se ele tiver 5, se ele for Mr. Catra, tá? Um monte de filho, 100%. Vamos embora. Pensão por morte. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade. Então, vamos lá. Eu tenho esposa, eu tenho o filho 1, eu tenho o filho 2. São 3 dependentes, portanto, 50 mais 30%, total de 80%, porque são 3 dependentes. Como é que a gente faz? Eu vou dividir isso aqui por 3, tá? Uma cota para esse, 1/3 para esse, 1/3 para esse e 1/3 para esse daqui. Tá? Cada um vai receber 1/3. Só que esse filho aqui completou 21 anos, beleza? Aí acaba, a cota dele acaba e reverte para os outros 2 remanescentes. É isso que o parágrafo 1º do 23 está dizendo. As cotas por dependentes cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. Ou seja, a Previdência deixa de pagar 1/3, mas os outros dependentes remanescentes simplesmente não sofrerão alteração no valor da sua pensão por morte, ok? E ele prossegue. Preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5, tá? Então, eu vou eliminando as cotas, a não ser que ainda sobrem 5. Porque sobrou 5, continua sendo 100% de qualquer jeito, tá bom? Ok, vamos avançar. Dependente inválido. Olha, na época que a reforma da Previdência estava tramitando, corta aqui para mim, houve uma presença muito constante de pais, mães, de filhos com deficiência que demonstraram muita preocupação com as novas regras de pensão, porque elas reduzem demais esse valor. E são pessoas que têm um gasto a mais. Então isso sensibilizou os deputados para que, pelo menos, os dependentes com deficiência tivessem uma regra um pouco mais benevolente. E isso foi acolhido pelos deputados, também pelos senadores. Então, quando tiver um inválido no rol de dependentes, esquece isso que eu acabei de falar, tá? Para eles vai ter uma regra específica, tá? E é essa regra específica que eu vou mostrar aqui para vocês. Volta para cá. Seguinte, antes da gente começar, você tem que ter em mente o seguinte. São novas regras, tá? Daqui para lá, né? De novembro de 2019 em diante. Então, o que acontecer na Previdência a partir de novembro de 2019 são as regras que nós estamos vendo aqui, beleza? Então é o seguinte, todo novo servidor, ele já está submetido ao teto do INSS. Novo servidor, ele já está submetido ao teto do INSS. Não importa se ele ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil no serviço público, ele só contribui até o teto do INSS, portanto os benefícios dele ficam limitados ao teto. Agora, os servidores mais antigos, tá? Eu tenho 2 tipos. Aquele que se submete ao teto do Supremo Tribunal Federal e aqueles que
já se submetiam ao teto do INSS. Né? Eu tenho servidor, cada um com a sua situação. Mas é possível, né, ter servidor que já está submetido ao teto, porque entrou agora no serviço público, como há servidores que já se submetiam ao teto do INSS, porque já tinham aderido à FUNPRESP, e tem servidores mais antigos que se submetem ao teto do Supremo Tribunal Federal. Para você, então, entender como é que fica a história do dependente inválido. Vamos lá. Servidor faleceu, mas deixou no rol de dependentes um inválido. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a quê? 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo do RGPS. Então, até teto do INSS não tem aquela história de 50%, mais 10% por dependente. A pensão já é de 100%, tá? Deixou uma esposa e um filho deficiente. Pelaquela regra anterior, eles teriam direito a 70%. Não, mas como tem um inválido, é de 100%, até o teto do INSS. E se por acaso ele recebia, né, ou teria direito a uma aposentadoria acima do teto do INSS. Aí vem para cá. Aí tem uma segunda parcela. Uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% para o valor que supere o limite máximo. Beleza? Então, digamos que a aposentadoria do servidor, ela era de 10 mil. Tá? Vamos considerar o teto do INSS em 6 mil. Tá? Então a aposentadoria dele era de 10 mil, ele faleceu, deixou esposa e um deficiente. Então vamos começar. A primeira parte é 100% até o teto do INSS, 6 mil. Já está aqui. A segunda parte, né, que é referente a 4 mil reais, porque a soma tem que dar 10. Ele vai receber 70% de 4 mil. 70% de 4 mil, 2.800, totalizando 8.800 reais. Mais uma vez para você que se perdeu, corta para mim. Quando o servidor falece e deixa um dependente inválido, a conta é diferente. Até o teto do INSS, mais ou menos 6 mil, é 100%. Esquece aquela história de 50 mais 10, 10, tá? 6 mil. E o que ultrapassar de 6 para 10, 4 mil. Bom, em relação a esses 4 mil, aí eu aplico a regra. 50% mais 10% por dependente. Como são 2 dependentes, esposa e um filho deficiente, são 70% de quanto? De 4 mil reais. 70% de 4 mil reais dá 2.800. Aí eu somo com os 6 mil, dando total de 8.800. Entenderam? Então, volta para cá. Essa é a nova regra quando tiver um dependente inválido. Então, são 2 continhas no caso da pensão por morte. Agora, tome cuidado. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, repare que estão lá os 2 recebendo 8.800, certo? Tem um dependente inválido. Só que, por alguma razão, some o dependente inválido e aí ficou só a esposa. Tá? Só tem a esposa. Aí a gente vai ter que recalcular essa pensão. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma dos 50% mais 10% por dependente. Então, no caso ficou só a esposa, vai ser 60% do cálculo original, tá? Então, quando não houver mais dependente inválido, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º. Mas, professor, 60% de 10 mil dá 6 mil. E ela estava recebendo metade de 8.800. Então ficou melhor para ela? Não, 6 mil seria a cota integral.
A esposa, no caso, ela só vai ter direito à metade disso, que a outra metade seria do dependente inválido. Aí ela vai receber 3 mil. Beleza? Vamos continuar. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado. Isso aqui também foi mais um pleito da Associação de Pais, Mães com Filhos Deficientes. O que eles disseram? Olha, uma outra preocupação grande que a gente tem é o seguinte: eu estou vivo, eu sei que meu filho é um inválido, tá? Tem um problema. Agora, e se eu morrer e por acaso um médico doido aí falar que ele não é deficiente? Eu fico preocupado com isso. Então colocaram na reforma um dispositivo para tranquilizar os pais. Fazer o seguinte, pai e mãe, quando você estiver vivo, já vai lá no departamento, ó, pericia aí, eu quero deixar na minha ficha funcional que eu tenho um filho inválido. Em vida, isso já pode ser feito. Se ele morrer, para depois o filho não ser reconhecido como inválido, então se eu fizer isso em vida, traz uma tranquilidade para o pai ou para a mãe, servidor ou servidora. Beleza? O reconhecimento da condição de invalidez ou deficiência pode ser reconhecido enquanto o segurado ainda estiver vivo. Novidade bacana. Volta para cá. Equiparam-se a filho para fins de recebimento de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Ah, professor, isso aí já está na 8.213. Não tem novidade nenhuma. Tem sim. Sabe por quê? Ele excluiu o menor sob guarda. Então agora o judiciário vai ter mais dificuldade de reconhecer menor sob guarda como dependente, porque ele fala o seguinte: exclusivamente, eu só posso equiparar a filho, enteado e menor tutelado. É um recado para o judiciário não reconhecer mais menor sob guarda como sendo equiparado a filho. Também uma outra novidade bastante interessante, beleza? Ainda sobre a pensão por morte. Nós vimos que o cálculo da pensão por morte sofreu aí uma mudança que vai reduzir bastante o valor das pensões. Todavia, fizeram uma salvaguarda aqui para a pensão deixada pelos agentes de segurança. Quando um policial vier a falecer e for deixar uma pensão, se essa morte decorrer do exercício da função policial ou se a morte tiver relação com a função policial, a pensão que ele vai deixar, ela é vitalícia, então não segue aqueles prazos de acordo com a idade, tá? E ela vai ser equivalente à remuneração do cargo. Ou seja, o dinheiro que o policial recebia na ativa eu mando para os dependentes pensionistas, tá? E eles não precisam se preocupar porque a pensão vai ser vitalícia. Para o filho também? Não, só para o cônjuge ou companheiro. Filho, fez 21 anos, acabou a pensão por morte. Então, o servidor policial ele vai ter um tratamento diferenciado, ok? Vamos lá. Acumulação de pensão, tá? Já podia acumular pensão, continua podendo. A única restrição é aquela, né? Não posso receber mais de uma pensão decorrente de cônjuge ou companheiro, isso continua. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Então, eu posso receber 2 pensões, mas pessoas diferentes, não do mesmo cônjuge ou do mesmo companheiro, tá? Ou de cônjuge e companheiro. Casou, morreu, depois arrumou outra pessoa e tal, não pode acumular. No âmbito do mesmo regime de previdência social. Quer dizer, então, que se forem de regimes diferentes, continua podendo acumular, tá? Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor quando ele tiver cargo acumulável. Então, a mulher casada com um cara é médico, ele tem 2 matrículas no serviço público. Morreu, ela vai receber 2 pensões, porque ele podia acumular cargos. Agora, casou com um servidor, ele morreu, recebe a pensão. Se ela arrumar outro servidor, o segundo morrer, não pode acumular, porque aí é de cônjuge ou companheiro, tá? Agora, quando o marido tem cargos acumuláveis ou quando ele tem vínculo com serviço público e vínculo com a iniciativa privada, ele pode receber 2 pensões, uma do regime próprio e outra do INSS. Mas
tem detalhes aqui ainda. Já que eu admito a acumulação de pensão, não precisa ser de cônjuge ou companheiro, porque isso é proibido, são outras situações de filhos, de marido e de filho, nessas hipóteses de acumulação. Vamos lá. Será admitida a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência com pensão por morte concedida por outro regime ou se for policial ou forças armadas, tá? São situações que eu posso acumular pensão, tá? Desde que não seja de cônjuge ou companheiro. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência com aposentadoria concedida pelo RGPS, por policial militar ou forças armadas. Então, quais são as hipóteses? Posso acumular pensão mais pensão, desde que não sejam de cônjuge ou companheiro, tá? Para não ser uma viúva negra. A não ser se for cargo acumulável, a não ser que seja uma pensão do RPPS e uma do RGPS. Beleza. Como posso acumular pensão com aposentadoria? Tá? Posso acumular. Pensões decorrentes de atividades militares, PM ou Forças Armadas, com aposentadoria concedida no regime geral ou regime próprio, tá? Aqui ele fala de servidor para lá e aqui ele fala de cá para lá. Mas o resumo é esse. Posso ainda continuar acumulando pensão com pensão, desde que não seja de cônjuge ou companheiro, a não ser que sejam cargos acumuláveis, ou se ele era servidor e exercia uma atividade privada. E também posso acumular aposentadoria com pensão, só que vai ter um grande desconto, tá? Não vai receber os dois na íntegra, não. Vai ficar assim. Então está recebendo dois benefícios, pensão ou pensão e aposentadoria. Pega o maior, ele já recebe o maior. E o que eu faço com o menor? Bom, se o menor for maior que um salário mínimo, esse segundo só recebe 60%. Agora, se o segundo for de 2 a 3 salários mínimos, só recebe 40% do segundo. Se o segundo benefício estiver entre 3 e 4 salários mínimos, aí na acumulação ela só recebe 20% do segundo. E se o segundo benefício, for maior que 4 salários mínimos, ela só vai receber 10%. Então fica assim, a mulher está aposentada, recebe, sei lá, R$5.000. Aí o segundo benefício, tá, é de R$3.500. Esse segundo benefício está na faixa 2. Aí ela só vai receber 40% de 3.500, que dá 1.400. Então, 3.500 cai para 1.400. Pode acumular, mas o segundo vai sofrer uma forte redução. Agora, detalhe, você escolhe o maior e abate do segundo. Se por acaso o segundo, por algum reajuste, ficar maior que o primeiro, aí você pode mudar. Não, agora eu quero que a pensão seja o benefício principal e haja um abatimento do segundo benefício. Tá tudo aqui, tá? A aplicação desse abatimento poderá ser revista a qualquer tempo a pedido do interessado, em razão da alteração de algum dos benefícios. Beleza? As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Qual? A da reforma da Previdência. Então, quem já tinha direito adquirido não se submete a essa maluquice aqui de redução. E as regras sobre a acumulação previstas neste artigo, tá, e na legislação vigente, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição. Ou seja, volta para cá, aquilo que eu já havia alertado vocês, essas regras não são permanentes, elas podem sofrer alteração quando a legislação infraconstitucional sofrer alteração. Portanto, é assim que as pensões serão concedidas daqui para frente. Fico por aqui, tá? E na próxima aula nós vamos estudar o cálculo tanto das aposentadorias e das
pensões. Um forte abraço a todos.